E aí, meu amigo do YouTube, como é que você está? Tudo bem? Eu espero que você esteja ótimo e louvando e agradecendo a Deus a cada dia na sua vida, porque Deus é bom em todo tempo Ele é bom. Pessoal, tem acontecido cada coisa no mundo e no universo e a gente às vezes não acha explicação, mas quando a gente volta para a Bíblia, a gente começa a encontrar as respostas e Deus começa a sarar o nosso coração e o entendimento surge, tá? No vídeo de hoje eu quero falar de alguns comportamentos e algumas doutrinas da igreja, né, que já aconteceram e que eu não entendo por que aconteceram, sendo que a Bíblia ela é muito clara, né? E algumas pessoas cometeram vários erros, algumas pessoas como pastores, como os líderes evangélicos, como diáconos, eles cometeram erros gigantescos, tá? Dizendo às vezes que é em nome de Jesus, tá? E eu quero citar algum deles, tá? Que graças a Deus mudou essa mentalidade arcaica e errada, né? Mudou. Então eu vou citar alguns erros do passado que a igreja cometeu e ainda tem igrejas que cometem, né? E vamos pedir a Deus para que Deus dê sabedoria à liderança da igreja, tanto diáconos, pastores, presbíteros, né? Para que a igreja tenha sabedoria no agir, tá? Então, eu sou muito vivido na igreja e já vi muita coisa acontecer na igreja, tá? Eu também sou um homem falho, né, cheio de erros, cheio de mazelas, tenho que mudar todas as coisas, muitas vezes, todos os dias, eu tenho que buscar a salvação. Então, nós somos assim, tá? E muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós fazemos ou falamos coisas que não deveríamos fazer, tá? Várias vezes aconteceu isso, mas eu vou citar uma vez, né? Numa determinada igreja, né, uma irmã, ela participava de um departamento dos louvores, porque o louvor tem vários departamentos, ela participava em vários departamentos. Ela não é da minha igreja, tá? É de outra igreja, é de uma igreja pentecostal, tá? Na época, mas isso também que eu tô citando aqui aconteceu numa igreja batista, que é um pouquinho mais distante aqui de casa, mas aconteceu também, tá? O que foi que aconteceu? Essa irmã, ela era do louvor, tá? Ela cantava. O que aconteceu? Ela engravidou antes do casamento, tá? Aí veio um monte de líderes, atira-pedra, tá? Eu chamei esse povo de atira-pedras, que é aquela multidão que começou a jogar pedra na prostituta. É isso aí. Você acha que não tem dentro da igreja? Tem dentro da igreja sim, tá? Eles atiram pedra de líderes e pastores, ni levitas, eles atiram pedra em quem que deve atirar. E muitas das vezes os atira-pedra são os que menos trabalham na obra de Deus, tá? Então isso acontece e a gente tem que ficar muito atento o que a Bíblia nos ensina acerca disso, tá? Então, muita gente caiu em cima da irmã, né? E apontou o dedo, você é uma pecadora, isso, e falou aquilo. E o pastor se sentiu obrigado a expulsar, a excluir aquela irmã da igreja. Cara, isso é a pior postura que uma igreja faz, é o pior erro, é o pior defeito e eu posso te garantir que isso não tem base bíblica. Jesus nunca ensinou isso e as pessoas confundiram o versículo, interpretaram o versículo de forma incorreta. Primeira coisa que nós temos que entender é que todos nós somos pecadores, tá? Então, por isso que Jesus falou, atira a pedra quem não tem pecado, né? Todos nós somos pecadores. E como eu, sendo pecador, posso julgar o meu irmão e condená-lo, tá? Somente um pode condenar. Deus e Jesus Cristo, ele tem o poder de condenar. O resto tá tudo no mesmo barco. Então, eu e você somos farinha do mesmo saco, né? Então, como que eu, pecador, supito meu nariz para cima e começo a julgar alguém? Erradíssimo. Doutrina errada. Doutrina do demônio, tá? Doutrina de Satanás, tá? É Satanás que está por trás disso. CP, que isso? Você está falando que o pastor está com a doutrina de Satanás? Estou, tá? Nós não temos autoridade de excluir ninguém da igreja. Para começar,
A igreja, ela é feita para os doentes. Quer saber isso? Lê lá o versículo que diz assim: e havia 100 ovelhas, uma se perdeu, o que aconteceu? Deus ficou com as 99 ou foi atrás da perdida? Ele foi atrás da perdida. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Isso é a palavra de Jesus, tá? Então, quando uma pessoa erra, quando uma pessoa cai, quando uma pessoa tropeça, qual que é o papel real da igreja? Abraçar o perdido, acolher o perdido e não excluir ele da igreja. No momento que a pessoa está mais precisando da ajuda da igreja, que ela está mais fragilizada, você vai lá e exclui ela da igreja. Você pode até retirar ela do rol de membro, né? Ela teve um erro muito grande, sei lá, a pessoa ela errou demais, ela, né, cometeu adultério. Então o que você faz? Você tira ela do louvor, simples. Coloca ela no banco, né? Pega alguns irmãos e começa a acompanhar aquela vida e leva ela a um novo patamar, para que ela saia desse patamar. Primeiro que nós também somos pecadores. Como um pecador pode excluir o outro da igreja? É uma doutrina totalmente errada, equivocada, um pensamento, né, totalmente antibíblico e fora dos padrões de Cristo, tá? Ninguém tem o poder de excluir ninguém da igreja. Pelo contrário, a igreja é para os doentes, para aquelas pessoas que estão precisando do amor de Deus, tá? E muitas vezes aconteceu isso até mesmo na Igreja Batista, de pessoas tentarem excluir o outro da igreja. Não pode ser feito isso, tá? Ah, vamos fazer uma votação e aí a igreja vai decidir. Cara, quem é você? Se você é batista e está me ouvindo e não está entendendo nada que eu estou dizendo, eu quero te perguntar quem é você, que autoridade você tem para excluir uma pessoa da igreja? Se Jesus falou, perdoai 70 vezes 7, quem é você? Quem te deu autoridade de você achar que você é melhor do que uma pessoa que engravidou antes do casamento? Quem te deu autoridade de você achar que você é melhor que um drogado? Às vezes, muita gente que tem um umbigo e o nariz empinado é pior dos piores. Tá? Tem muito pastor, muito líder gospel que está se achando e na hora do vamos ver, ele está por baixo, tá? Porque Jesus não se importa com isso. Jesus não se importa com o seu título. Ah, eu sou psicólogo, pastor conhecido nacionalmente, pastor conhecido internacionalmente. E daí? O que você tem feito pelo seu próximo? Eu bato nessa tecla e vou bater novamente. Meu irmão, 90% da nossa salvação, ela é garantida via amor ao próximo. Você duvida? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não ama o seu próximo, é impossível ser salvo. É impossível receber a salvação. A salvação está intimamente ligada ao amor ao próximo. Eu tive que mudar muito, pessoal. Eu tive que aprender muito com a vida, porque eu realmente tinha problemas com pessoas. Eu gostava de ficar sozinho, porque pessoa dá trabalho. Mas Deus quer que nós tenhamos intimidade com as pessoas. Deus quer que nós vamos até as pessoas. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o ensinamento de Jesus, tá? Então, nesse dia, eu quero te desafiar a pensar sobre isso. A igreja tem poder sobre excluir outro membro? Tá? Então, e outras coisas que aconteceram na igreja, por exemplo, né? Tem pastores, por exemplo, que quando tira férias, 15, 20 dias de férias, ele esquece que ele é crente. Errado, né? O pastor, ele pode sair da igreja, até recomendo que ele viaje para outro lugar, que ele vai, mas ele não deixou de ser crente. Aonde ele estiver, ele tem que congregar, ele tem que orar, ele tem que ler a Bíblia, porque tem muito pastor fazendo isso, né? Ele sai de férias e deixou de virar crente, desviou, né? Ele faz tudo de errado. Não, toma cuidado, meu querido. A Bíblia diz, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda bramindo como um leão querendo te pegar. Então, não é pelo fato de você sair da igreja que você tem, né, autoridade de largar Deus.
tá? Você pode tirar suas férias, pode viajar, pode até afastar da igreja, tá? Porque se você ficar perto da igreja, a igreja vai trazer problema para você. Eu entendo isso, né? Não estou falando sobre isso, eu estou falando de você continuar a ser crente. Não é porque você saiu da cidade que você deixou de ser crente. Você pode ser crente aonde você está. Você pode ser luz do mundo, sal da terra. É isso que eu estou falando. E não é fácil ser evangélico, não é fácil ser crente, mas nós temos que procurar dar o nosso melhor para as pessoas. Amém? Outra postura que já aconteceu demais, né? Muita gente supervalorizar o papel do pastor. Vamos entender isso aqui que eu estou falando, tá? Eu não quero que você me leve a mal. Nós devemos amar o nosso pastor, ajudá-lo, né? Ter a mesma visão que ele, andar junto com ele, orar por ele, estar junto dele. Amém, perfeito. Mas tem uma galera pregando a idolatria ao pastor, tá? Isso aí não é doutrina bíblica, porque a Bíblia nos diz que o maior pastor é o Senhor Jesus Cristo, né? O pastor, ele tem a autoridade de levar o rebanho, mas ele leva o rebanho para Cristo. Ele tem que fazer as coisas por Cristo. Ele obedece a Cristo. Na medida do momento em que o pastor abusa da sua autoridade, excede o seu papel, né? E eu vou citar alguns exemplos aqui. Ele está errado e equivocado. Ninguém pode exceder o seu papel, né? Eu vi, por exemplo, pastor pedindo, né, que queria presente, né, mensalmente. Mensalmente, alguns irmãos tinham que estar presente ele. Exigia isso. Errado? Cadê? Onde que está isso na Bíblia? Eu via pastor, por exemplo, pedindo que tinha que pagar a viagem para ele, que tinha que pagar não sei o que, aquilo e outro. Cara, vamos seguir mais a palavra de Deus, tá? Eu sou super a favor de pastor ganhar um salário. Ele tem que ser sustentado. Mas eu sou a favor que ele trabalhe, tá? Muitas das vezes, eu vou citar uma coisa que vocês vão até assustar. Muitas das vezes eu trabalhei muito mais do que pastores, tá? Eu ia muito mais em missões, eu ia muito mais pregar, trabalhando lá fora. Eu tenho meu serviço lá fora, trabalhando, e o pastor fica na toa. Já teve muito caso assim, tá? Na minha vida. Eu chamava o pastor, vamos lá fazer a ceia, tá na hora de fazer a ceia. Ficava meses sem ir, né? Anos. Então, isso não pode acontecer, né? O amor às pessoas tem que partir do pastor. Ele tem que se mexer, ele tem que correr atrás, tá? Eu sei que é difícil, mas a partir do momento em que você está recebendo as dádivas e não está dando, a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Então, a partir do momento que você só recebe, você é idolatrado, você é fulano, você é aquilo, o pastor é tal, né? Já aconteceu aqui na minha cidade, pessoal, de uma coisa tão grave. Isso é gravíssimo, na minha opinião. Um pastor desses aí da igreja pentecostal chegou para pregar aqui. Aí o irmãozinho, ele tinha um Voyage, simplesinho, foi lá pegar ele no aeroporto. Você acredita que o pastor virou e falou assim, eu não vou entrar nesse carro não, que esse carro não é de Deus. Isso, cara, é uma falta de humildade. Você demonstra que você não tem amor e nem apreço com as pessoas, nem pastor você é. E vou te dizer mais, meu querido, se você tem esse comportamento, busca a salvação, que bem provável que a salvação está longe de você, tá? Então, são doutrinas e conhecimentos bíblicos que as pessoas colocam, são dogmas que Jesus não aprova, são seitas que Jesus não reconhece, tá? A salvação não vem por religião. Você vai chegar lá no céu e vai falar assim, poxa, eu nem imaginava que essa pessoa estava aqui. Você vai assustar quando você chegar no céu e encontrar pessoas que você nem esperava encontrar. E muitas das vezes, aquela pessoa que você imaginou que ia estar lá, não vai estar. Então, meu querido, nós temos que nos procurar ser mais parecido com Jesus. Ter a doutrina de Cristo, né? Jesus nos deu a doutrina de amar as pessoas. Se você faz tudo em prol das pessoas, você está indo no caminho correto.
Ah, eu quero trocar, né, o som da igreja. Mas por que você quer trocar o som da igreja? Para que o louvor chegue mais bonito ao ouvido das pessoas, para que as pessoas, né, recebam a Cristo, se convertam. Ah, não, eu quero trocar o som da igreja para aparecer, né, para que a minha igreja seja a mais top da cidade. Isso aí é um pensamento ridículo, tá? Um pensamento que não leva à salvação, tá? Então, tudo que nós temos que fazer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Se alguma atitude que nós estamos fazendo não está dentro da Bíblia e não é para a glória e honra do Senhor Jesus, nós devemos repensar o nosso conhecimento, repensar a nossa vida e entrar nesse caminho que é estreito, né? Porque a Bíblia diz: largo é o caminho da perdição, estreito é o caminho da salvação e poucos passam por ele. Tá bom, meu querido? Que Deus possa te abençoar. Ainda bem que essas doutrinas erradas e equivocadas têm diminuído, né? A percepção da igreja tem melhorado em relação à Bíblia, né? E a gente tem que aumentar mais e mais esse entendimento para que Deus seja louvado e as pessoas, que é o motivo maior de estarmos na igreja, ganhar almas para o Senhor, essas almas realmente sejam ganhas para Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar. Fique com Deus. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixa teu like. Valeu. E fui, queridão!